Olá, esta é a 13ª atividade do caderno Trilhas da Aprendizagem, né? Eu vou dividir essa atividade em duas aulas, porque eu preciso que vocês façam a primeira parte, para depois a gente tentar tirar conclusões desse tema aí, que é um tema de geometria, né? Geometria plana, e é um tema do 8º ano do ensino fundamental, né? Então no caderno Trilhas tem uma mistura de conteúdos, né? Então a gente vai tentando se adequar, né? Às atividades aí. Então nessa primeira parte vai falar sobre ângulos internos e o número de diagonais. A primeira parte vai falar sobre as diagonais, que eu já explico para vocês o que é, e aí a gente vai fazer por forma de desenho mesmo, né? Então vai ter o desenho das formas geométricas e a gente precisa traçar diagonais e contar o número de diagonais. E no final, né, quando a gente finalizar as duas etapas da aula, a gente vai tentar relacionar o número de lados com o número de diagonais e tentar fazer o que a gente chama de padrão matemático, uma fórmula matemática que descreva, né, o número de diagonais, para que a gente não precise fazer o desenho da figura, para que a gente consiga contar o número de diagonais através de um padrão matemático que popularmente a gente chama de fórmula, né? Então nessa primeira etapa ele vai ter aí 3 formas geométricas. Nessas 3 formas a gente vai traçar as diagonais e vai tentar contar o número de diagonais. No final da atividade tem uma tabela para preencher. Aí vocês preenchendo essa tabela, na próxima aula a gente tenta fazer a fórmula matemática para calcular o número de diagonais. E depois, consequentemente, está falando dos ângulos internos, né? Também a gente vai ver uma outra fórmula, uma equação matemática para os ângulos internos também. Então vou ler aí, atividade 13, ângulos internos e números diagonais. Trilha de conhecimento. Osmir é um estudante do 8º ano C, deve ser da sala de vocês, né? De uma escola da prefeitura de São Paulo. Ele está fazendo uma lição proposta por sua professora de matemática. Desenhou no caderno o pentágono, para quem não lembra, penta significa 5, né? Eu não coloquei isso aí porque nas formas geométricas ele vai colocar o número de lados, então não precisa, né? Regular, porque, só para lembrar, ele possui a mesma medida para os 5 lados, né? Então quando a gente fala regular, significa que se eu fazer um pentágono com 1 centímetro, todos os lados tem que ter 1 centímetro, ou seja, os 5 lados, tá? Então regular significa isso. E traçou todas as suas diagonais. No pentágono a seguir, já é possível identificar uma diagonal traçada. O pentágono regular é o polígono com 5 lados, no quais todos os lados possuem a mesma medida, eu nem precisava falar, já está aí, né? E todos os ângulos possuem a mesma medida também. Então tá aqui, ó, o 1, tá vendo? O seu pentágono, 5 lados, desenho o pentágono, use a figura. É melhor usar a figura, né? Que já está aí, já está mais fácil de fazer. Até porque esses desenhos, né, para fazer ele certinho é um pouquinho complicado, né? Então ele traçou uma diagonal, tá? Então o que seria a diagonal? É melhor marcar o que a gente chama em matemática de vértice, né? Que seria os pontos que vão formar essa figura. Então eu preciso ter 5 pontos, ligando esses pontos eu formo a figura, né? Então ali no caso eu tenho o lado AB, BC, né, CE e assim vai, tá? Coloquei alguma ordem aí para a gente poder identificar. E aí o que acontece? Tem os lados, todas as outras linhas que eu consiga fazer ligando esses pontos e que não sejam os lados são chamadas de diagonais. Então no caso aí, ó, tem o lado AB, né, que forma um lado. Eu posso ligar outro ponto com A sem ser o B, né, e o D que já está aí, né, ligando, por exemplo, AC, essa ligação AC que é chamada de diagonal. E obviamente toda diagonal ela vai estar dentro da superfície dessa forma geométrica, né? Então todas as linhas que eu conseguir ligar, elas estarão
dentro desse espaço reservado para a figura, né? Então ele colocou uma só, tá? E aí você tem que ligar os outros pontos, desde que não seja ao lado, né? Ligar o A pode ser ligado com o que? Com o E, com o C, né? Então aí você vai formando as linhas. Quando você perceber que não tem mais nenhuma linha possível, aí você identificou o número de diagonais dessa forma geométrica, né? Então aí a A tem que responder aí quantas diagonais traçou. No caso ele fez uma, a gente precisa completar as outras, né? Na próxima etapa da atividade, o exercício 2, é a mesma coisa, só que são outras formas geométricas. Então é o hexágono, que tem 6 lados, né? O hexágono regular, os lados são iguais e os ângulos internos também, que depois a gente vai estudar essa parte, são iguais também. E o octógono, né? Que também pode ser chamado de octógono também, né? O do UFC lá que a gente fala, alguns falam octa, né? Mas tanto faz, tá? O comum é octógono mesmo, tá? Mas pode ser falado de outra maneira. Eles são regulares, olha lá. Agora trace as diagonais nos polígonos regulares, ou seja, os lados são iguais e os ângulos internos também são iguais. Eu fiz a mesma coisa, né? Eu coloquei aqui as letras para identificar, né? Os vértices, né? Fez lá a ligação dessas letras aí, formou os 6 lados, e aí qualquer linha que a gente formar que não seja o lado, né, que já está aí na forma geométrica, é chamada diagonal. Eu coloquei uma aqui só para a gente poder ver, ó. Essa daqui é uma diagonal, né? Então liguei do B até o D. Então tem outras, né? Pode ligar do B ao F, do B a E, né? BC não é porque é lado. E BA também não é porque é lado. Quando eu falo B e A é a ligação, né? É o segmento de reta que vão ligar esses pontos aí. Então aí você vai traçar todos os pontos e aí ver o número de diagonais, né, que tem aí, tá? Vai traçar e depois na tabela ele vai pedir para preencher o número de diagonal na tabela que está na próxima etapa da atividade. A mesma coisa do octógono, né? Então eu marquei aqui os 8 pontos que formam aí essa imagem, né? E aí qualquer ponto que eu venha ligar e que não faça parte do lado, né, seria uma diagonal. Eu escolhi essa daqui, ó, AI, né? Então o A pode ser ligado aí com C, pode ser ligado com D, com F, com G. Aqui tem mais diagonais. É obviamente que aumentando o número dos lados, ele consequentemente o número de diagonais também irá aumentar, né? Então a primeira que é o pentágono, ele tem um número um pouco menor de diagonais. O hexágono vai ter um número maior e o octógono também maior do que o hexágono, né? Consequentemente, aumentando o número de lados, aumentar o número de diagonais, tá? Aí na próxima página ele vai pedir para organizar na tabela, né, dos polígonos regulares, tá? Ele frisou regular, mas poderia ser qualquer pentágono, vai ter o mesmo número de diagonal. Se ele não for regular, né, que os lados são iguais, né, ele não for regular por ter medida diferente e for com 5 lados, o número de diagonal é o mesmo, tá? Aí eu coloquei aqui a primeira parte porque na imagem mesmo ele já descreve, né, o número de lados, então aí é só copiar e copiar nós manja, mano, né? Então eu coloquei aí os lados que já estava aí já nas imagens. Então o pentágono tem 5 lados, o hexágono tem 6 lados e o octógono tem 8 lados, né? Aí o que vocês vão ter que fazer é contar o número de diagonais e colocar ali na última coluna, que aí eu vou deixar para vocês fazerem, que aí vai ter um pouquinho de trabalho, principalmente no octógono, que aí vai ter bastante diagonais, né? E aí a ideia na atividade 3, que a gente vai deixar para a próxima etapa da aula, que a gente perceba que existe uma relação matemática entre o número de lados e o número de diagonais das formas geométricas planas, regulares ou não, tá? Então aí na próxima etapa a gente continua fazendo essa observação
né, que é a 3 lá, ó, só para adiantar um pouquinho, né, o que você observou entre o número de lados e o número de diagonais de cada polígono, né? Poli significa muitos, né? E gonos ali, o final é a parte de ângulos, né? Ou lados também, lados melhor, né? São a parte de lados. Então ali, quando falar polígono, seria formas geométricas que possuem vários lados. O menor, né? O menor possível, a gente só consegue fazer triângulo, né? Então, ou seja, tem 3 lados, o menor polígono tem 3 lados e maior infinitamente a quantidade de lados, né? Então é isso, tá? Aí vocês façam aí essa parte aí da atividade. Aí na quinta-feira eu coloco a continuação da atividade para a gente poder continuar, né? Não deixe de colocar lá no Google Sala de Aula as atividades, né? Eu vou corrigir aí, vou mandar a devolutiva para vocês, né? Para a professora dar continuidade às aulas. Um abraço a todos, até quinta-feira. Tchau, tchau.